estudar a lição 11 hoje. A lição dessa manhã é a lição número 11. O calorzinho está aí, né? Chegou o calorzinho, continua o calorzinho, né? Continua o verão aí. Deixando os maus hábitos, né? A lição número 11. Texto base em Neemias 5, de 1 a 9. Mas vamos orar, né? Antes de iniciar a lição, vamos falar com Deus. Senhor Deus e Pai, Senhor, em nome de Jesus, o Teu Filho, queremos Te agradecer, Senhor, por estarmos aqui reunidos essa manhã para mais uma vez estudarmos a Tua Palavra. E já Te agradecemos, Senhor Deus, pelo privilégio de podermos ter saído de casa, de podermos, Senhor Deus, chegar até aqui e estar, Senhor Deus, junto com os nossos irmãos para podermos compartilhar da Tua Palavra uns com os outros. Seja com aqueles que por acaso estejam a caminho, cheguem guardados pelo Senhor, que seja, Senhor Deus, uma lição que nos traga Senhor Deus, crescimento, Senhor Deus, em todas as áreas de nossa vida. Muito obrigado, Senhor Deus, em nome de Jesus, fala conosco, Senhor Deus, através dessa lição. Muito obrigado, por Jesus, Teu Filho, Senhor. Amém. Neemias capítulo 5, né, de 1 a 9, é o texto base aí da nossa lição dessa manhã. Neemias 5, de 1 a 9. Neemias capítulo 5, de 1 a 9. Diz assim, né? Neemias capítulo 5, verso 1 ao verso 9. Nada diferente da nossa história de hoje, né? Do nosso país e do mundo. Nada diferente. A história se repete, né? Infelizmente a história se repete. Diz assim Neemias capítulo 5, de 1 a 9. Foi grande, porém, o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos. Porque havia os que diziam, somos muitos, nossos filhos e nossas filhas, que se nos dê trigo para que comamos e vivamos. Também houve os que diziam, as nossas terras, as nossas vinhas, as nossas casas hipotecadas para tomarmos trigo nesta fome. Houve ainda os que diziam, tomamos dinheiro emprestado até para o tributo do rei, sobre as nossas terras e as nossas vinhas. No entanto, nós somos da mesma carne, como eles, e nossos filhos são tão bons quanto os deles. E eis que sujeitamos nossos filhos e nossas filhas para serem escravos. Algumas de nossas filhas já estão reduzidas à escravidão. Não está em nosso poder evitá-lo, pois os nossos campos e as nossas vinhas já são de outros. Ouvindo eu, pois, o seu clamor e estas palavras, muito me aborreci. Depois de ter considerado comigo mesmo, repreendi os nobres e magistrados e lhe disse, sois usuários, cada um para com seu irmão, e convoquei contra eles um grande ajuntamento. Disse-lhes, nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos aos gentios, segundo as nossas posses. E vós outros, vês negociares vossos irmãos para que sejam vendidos a nós? Então se calaram e não se acharam respostas.
Disse mais: não é bom o que fazeis, porventura não deveis andar no temor do nosso Deus, por causa do opróbrio dos gentios, os nossos inimigos? Então essa história, não é, se repete mais uma vez, não é, de desgoverno, não é? A história de desgoverno se repete mais uma vez. E pior do que tudo, não é somente o desgoverno vindo do Império Persa, né, que dominava naquele momento ali, mas o grande problema era a opressão dos próprios irmãos, dos próprios judeus. Então, brasileiro contra brasileiro, não é? Exatamente isso. E nós estamos mais uma vez vendo isso. A pandemia parece que anestesia as pessoas, as coisas parecem que anestesiam as pessoas, mas os problemas sociais do país continuam. As lutas sociais continuam. As suas batalhas, as minhas batalhas, para ganhar o pão de cada dia, para poder sustentar a família, não é? Continua. E infelizmente surgem coisas que tiram o foco da igreja. Nós não fomos chamados para fazer muita coisa que nós estamos fazendo. Infelizmente. Quando eu falo nós, né, não estou incluindo todo mundo, lógico, né? Mas estou falando da igreja. E a igreja brasileira precisa aprender uma coisa. Nós não fomos chamados para discutir política. Nós fomos chamados para fazer diferença na terra. Para fazerem homens temerem Deus. Nós fomos chamados para isso. A igreja não deve se envolver com política. E política está à nossa volta o tempo todo. Aqui é política. O que Neemias está encarando é política. O que Neemias está encarando é gente que tem posse, mas não tem amor. Lembra que o tempo todo eu tenho falado aqui, a lição também tem falado conosco, que o trabalho de Neemias não foi só reconstruir o muro, foi reconstruir uma nação. E o Brasil precisa ser reconstruído. E quem tem que fazer isso? É o povo. É o povo. E o povo brasileiro, principalmente a igreja brasileira, precisa acordar, porque ela está fora do foco. Tem muita coisa sendo colocada no palanque, vamos falar assim, dos templos, e não é Deus. Primeiro que Deus não fica em palanque, né? Mas em nome de Jesus, a igreja tem que acordar. Sabe? É muita luta, é muita questão que tira o foco, é muita perda de tempo com coisas que vai ficar para aqui. Sabe? Exatamente como está acontecendo aqui, né, em Neemias capítulo 5, acontece com o Brasil e com o mundo. Olha a introdução aí. O texto em questão começa com a queixa do povo, dos homens e das suas mulheres contra os judeus. O contexto da passagem relata a opressão dos pobres por parte dos mais ricos, quando na restauração da nova comunidade, não é, de judaizantes, no retorno do cativeiro. Tal problema advém de uma negligência aos mandamentos de Deus, que prezava por um relacionamento de paz, harmonia social e direitos igualitários. Êxodo capítulo 19, verso 24. O que não estava acontecendo. Pensando nisso, vamos refletir sobre os maus hábitos que motivaram as perdas de direitos e opressão desses irmãos israelitas. Define-se hábitos como interiorização de uma ação de forma natural, até o ponto de tornar-se uma atitude espontânea. Os homens são seres de costumes. O costume traz certa segurança por sentirmos um lugar conhecido. Podemos dizer que o hábito é a contínua repetição de um ato que se torna regra. Nesse sentido, podemos adquirir bons e maus hábitos. No caso do que está expresso em nosso texto base, podemos ver os perigos dos maus hábitos e a sua repercussão na vida das pessoas. E não é a realidade o tempo todo, não é? É a realidade que a gente vive o tempo todo. Por quê? As pessoas precisam entender, como esse povo aqui precisava entender, a igreja precisa entender, né, que as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Precisa entender isso. E colocar isso no coração dessa gente não era fácil. Não era fácil. O contexto aqui, né, há uma discussão histórica aqui, ele até vai citar isso, que se isso é durante a reconstrução do muro ou isso é depois.
Eu creio que é depois, eu entendo que é depois, não é? Porque Neemias vai falar depois, lá no verso 16, que lá na reconstrução do muro, ele agiu com justiça, no verso 16 de Neemias capítulo 5. Então, eu entendo que aqui ele está falando já com o muro reconstruído, a cidade já está voltando a ser próspera, as pessoas estão voltando a cultivar, a plantar, não é? Isso não acontecia antes, a cidade estava devastada. Então eu entendo historicamente que aqui já está tudo pronto, não é? Agora é só caminhar. Mas não basta erguer uma cidade, tem que fazer uma nação. E feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Só que, tirando aqui, lógico, as exceções, não é? Porque com certeza não era todo o magistrado, não eram todas as pessoas que tinham posse, não eram todas as pessoas que tinham dinheiro que oprimiam o povo. Lógico que não. Lógico que não. Não é? A gente tem que entender isso. Porque passar o tempo todo lá dos 70 anos no cativeiro e depois voltar, não é? E continuar oprimindo o povo, alguns faziam isso. Lógico que alguns faziam isso. O texto vai deixar isso muito bem claro, né? Os profetas vão deixar isso muito bem claro. Ele vai citar aqui alguns, né? Fica muito bem claro isso. Mas o grande problema é o ponto 1 fala assim, o contexto, um grande e desesperado clamor chega a Neemias. Um clamor desesperado chega a Neemias. E que clamor desesperado é esse? O mesmo clamor de Jerusalém, lembra lá? Quando os discípulos pedem, né, os apóstolos, pedem para que 7 homens fossem escolhidos? Lembra lá? É o mesmo clamor. O clamor está aqui em Neemias, o clamor está lá na igreja de Jerusalém, de Atos. O clamor está aqui no Brasil. A história se repete. A história vai se repetindo. Ou seja, a má distribuição social, né, e o mau cuidado um pelos outros. Mau cuidado um pelos outros. Porque no início lá em Atos capítulo 2, né, tinham tudo em comum, não faltava nada para ninguém. Né? E se não faltava nada para ninguém, é comida, moradia. Né? Não faltava nada para ninguém. Tinham tudo em comum. Repartiam a comida, né, o pão, não tinham tudo em comum. E aqui, em Neemias, está acontecendo a mesma coisa. Os mais ricos estão sendo favorecidos e os mais pobres prejudicados. Não é? Lembrando mais uma vez que não significa que todo magistrado, todo o rico estava causando problema lá. Não, tinha as exceções. Não é? Então, o que acontece? Neemias está realizando uma grande obra, né? Neemias está realizando uma grande obra para Deus. De repente, ele encontra obstáculos internos. Não é? Encontra obstáculos internos. Aí o ponto 1 vai falar, não estavam clamando contra os samaritanos, que eram os inimigos, nem os amonitas, que também eram os inimigos, ou os árabes, né, que eram o povo inimigo, mas é a própria nação contra a nação. Então o povo saiu da Babilônia, mas a Babilônia não saiu deles. O povo sai do Egito, ele vai falar da saída do Egito aqui, o povo sai do Egito, mas muitos continuam com o Egito dentro, não é um jargão que a gente usa aí, não é? Então tem muitas pessoas que saíram da Babilônia com aquela ideia de comércio, de se dar bem, não é? Pisando nos outros. Essa ideia que está aqui. E isso precisa ser tratado. Certo? Por quê? Porque existem leis de Deus que controlam isso. Certo? Não poderia haver empréstimo entre eles com juros. Se a pessoa não pudesse devolver, ficava para lá a dívida. Certo? Tinha lá, né, quando completava 50 anos, tinha que devolver tudo para a pessoa. Não é? Tinha que devolver. Eu dei um terreno, por exemplo, né, para pagar uma dívida. Esse terreno era usado pela pessoa que eu devia durante 49 anos. Quando completasse 50 anos, eu tinha que me devolver. Se eu tivesse vivo ainda, né? Tinha que devolver para os filhos, tem que devolver. Então isso é a lei de Deus, para poder ter justiça. E Neemias está diante agora de um problema social. Mas mais do que um problema social, um problema religioso.
Porque é uma nação que se diz de Deus que está contra o povo que é de Deus. Nada diferente do mundo de hoje. Nada diferente do mundo de hoje. Não é? Fica essa batalha aí entre os irmãos, né? Não só batalha social, uma batalha política, aqui também é uma batalha política, boba, que para mim é uma batalha boba, para não falar outra palavra, né? Porque eu vou falar hoje pela manhã de clame a mim, responder-te-ei coisas grandes e firmes, né? Que você não sabe, isso vai ser o texto base da passagem de hoje. O povo está clamando para homens. O exemplo de Neemias é outro. Deus usou o rei, usou. Deus usou Ciro, Dario, usou Artaxerxes, usou para abençoar, usou. Mas quando a quem Neemias pede ajuda primeiro? A Deus. Que o rei seja favorável a mim. Não é? Neemias pede a Deus em primeiro lugar. E nós, a igreja, nós precisamos entender como igreja isso. Que quem é o nosso Senhor é Deus. Não é fulano de tal, fulano de tal, fulano de... Não é. O nosso Senhor que responde o nosso clamor é Deus. Então a nossa oração, dá um clamor de oração aí, né? Pela nação. Nós vamos orar pela nação, temos que orar e continuar orando pela nação. Mas tem que ter mudança de vida. Sem mudança de vida é só palavra. É só palavra. Não é? Então, o que acontecia lá? Existiam vários tipos de pessoas, né? Ele vai falar aqui. Primeiro, havia aqueles que não possuíam terras, mas que precisavam de comida. Então, aquelas pessoas que estavam dependendo da ajuda social, né? Vamos falar assim, do governo, não é? Exatamente isso que está precisando ali. Ajuda social do governo, certo? E quem está aqui agora como governador? É Neemias. Não é mais os governadores opressores. Não são mais os governadores opressores. Agora o governador é Neemias. Ele chega a falar, né, se você continuar lendo o texto lá de Neemias capítulo 5, eu hospedei as pessoas na minha casa, eu comprei alguns com o meu próprio dinheiro. Ele fala isso. Né? Compramos com o nosso próprio dinheiro. E agora vocês querem vender de novo para a gente? Né? Fazendo as filhas dos nossos irmãos de escravos, os filhos dos nossos irmãos. E era isso, né? Se a pessoa não pudesse pagar, né? Lembra lá? Olha como é que se repete a história. Egito, Babilônia, Roma e nós agora. Nesse tempo. A história se repete. Né? No domínio romano, por exemplo, já no Novo Testamento, se a pessoa não tiver, lógico que não somente no domínio romano, mas o egípcio, da Babilônia, depois, né, o persa, a mesma coisa. Se a pessoa não tivesse dinheiro para pagar, tinha que dar um filho, dar uma filha, ou ele mesmo se tornar escravo, né, daquela pessoa que ela devia. E quem é o cobrador? O próprio judeu. O próprio judeu. Essa é a birra que Neemias está aqui. Essa é a irritação de Neemias é essa. Ele não é um governador opressor. Ele é um governador que recebeu todo o direito de trabalhar com liberdade. E Deus foi, lembra, a mão do Senhor está conosco. Porque ele pediu a Deus primeiro para que ele abençoasse. E aí, por mais que o rei lá dos persas abençoasse, o povo estava oprimido. O próprio povo. Nada diferente dos cobradores de impostos, né? Lembra lá que o Novo Testamento nos apresenta eles? É a mesma coisa. Não muda, só muda o ano, né? Mas continua a mesma opressão. Estamos vivendo a mesma coisa. Porque a esperança da igreja não está no seu Deus, a esperança da igreja está em homens. Não está em seu Deus. O inimigo lá, como ele fala aqui, não é? Se alicerçar em ser humano é natural. O homem não espiritual se alicerçar em homens é natural. Certo? A gente ora errado. Por que a gente ora errado? Porque a gente ora por uma determinada pessoa, para que ela possa ser um bom governante. Certo? Mas antes de orar para que uma pessoa seja um bom governante, nós precisamos orar para que essa pessoa seja uma pessoa de Deus. Só de Deus.
Ela não precisa ser uma pessoa religiosa, precisa ser uma pessoa de Deus, favorável ao povo, E aqui, tem gente passando fome, enquanto isso tem gente jogando comida fora. Não muda a história não muda. O segundo grupo de pessoas, ele vai falar aqui, era composto de proprietários de terra, que haviam hipotecado suas propriedades com a triste finalidade de comprar comida. Venderam as suas casas, hipotecaram as suas casas para poder ter dinheiro para comer. Tendo produtor em Jerusalém. Tendo gente plantando em Jerusalém. Uva, trigo, tudo com fartura. Por isso que eu entendo que não é no momento da reconstrução. Aqui já é o momento depois. O livro não é cronológico, né? O livro não é cronológico. Ele não está ali seguindo a história certinho. Ele vai lá, vem cá na história. Jeremias também é assim, vai lá e vem cá na história. Apocalipse também é assim, vem lá e vem cá na história, por isso que ele se confunde às vezes, não é? É confuso. Então havia pessoas que estavam necessitadas, porque tinha gente que não tinha nada para vender, estava passando fome, pobre de Maré de Si, não é? Tinha gente que tinha alguma posse e vendeu essa posse, não é? Vendeu não, hipotecou essa posse, não é? Se não pagar, passa a ser da pessoa, né? Hipoteca. E tinha um grupo, não é? Dos ricos, dos juízes, não é? Dos que tinham posses realmente, só que emprestavam com juros. E não era para fazer isso. Mas eles aprenderam isso lá na Babilônia. Então era necessário tirar a Babilônia dessa gente. Era necessário tirar a Babilônia dessa gente. Nada diferente do nosso tempo de hoje. Nada diferente. O que a gente mais vê aí, né, é opressão, é briga, é discussão, esse é melhor do que aquele, esse pode mais do que aquele, entre brasileiros. E pior, entre nós que falamos que somos irmãos em Cristo. Pior ainda. Não é? Isso tem atrapalhado o desenvolver da nossa nação. E Deus quer nos tratar primeiro. Não é? A arrumação começa pela casa, não é? A arrumação vai começar pela casa. O juízo vai começar pela casa. Imagina, né? O que não é da casa de Deus ainda. Então, né, nessa circunstância histórica, Israel foi libertado do cativeiro egípcio, ele vai falar aqui, não é? Com uma missão, lá no cativeiro egípcio. Que missão? De não afligir nenhuma escravidão sobre ninguém. Sobre os seus irmãos, de hospedar as pessoas, né? Seja forasteiro ou não, porque o livro de Êxodo vai falar o que? Vocês foram forasteiros, não é? No Egito. Então vocês sentiram na carne o que é estar fora da sua nação. Vocês sentiram na carne o que é ser oprimido pelo governo. E agora vão fazer a mesma coisa? Está fazendo a mesma coisa. Então, esse povo aqui, tanto do Egito, que ele está mencionando aqui, ele faz um parênteses do Egito, não é? E também o povo lá da Babilônia, que saiu da Babilônia, continua do mesmo jeito. Não aprendeu, tem gente que aprendeu, né? Estou dizendo que nem todo mundo. Alguns aprendem, lógico. Lógico que alguns aprendem a lição, mas outros não. Então, o povo está sem perspectiva. O povo não sabe o que vai acontecer amanhã. Igualzinho aqui. Nenhuma diferença do Brasil e do mundo, não é? Nenhuma diferença. É importante ressaltar, ele diz aqui, que o fator social na cosmovisão religiosa israelita foi a causa da sua ascensão e da sua derrota. O que significa isso? Brasileiro oprimindo brasileiro. O israelita oprimindo israelita. No caso aqui, judeu, né? Porque é a tribo de Judá. Judeu oprimindo judeu. Oprimindo. Cobrando altos impostos, não é? Ao ponto de a gente chegar lá no Novo Testamento, não é? Dos cobradores de impostos serem ricos. Zaqueu é um exemplo, né? Zaqueu é um exemplo para a gente lembrar aí. E usurpava o povo, e era o que está acontecendo aqui do mesmo jeito. E isso chega ao ouvido de Neemias, como governador daquela região. Então, diante da tragédia histórica, né, do Egito, que não mudou, diante da tragédia histórica da Babilônia, que não mudou, diante da tragédia histórica de Roma, né, do domínio romano no Novo Testamento, não mudou,
O mundo está do jeito que ele está. O mundo está do jeito que ele está. E mais uma vez lembrando, lógico que tem as exceções, mas na maioria das vezes as pessoas só querem se dar bem. Só querem se dar bem. Na maioria das vezes. Só querem o seu benefício. O seu próprio benefício. Não pensa no próximo. Há uma divisão na nação chamada Judá, há uma divisão na nação chamada Brasil e há uma divisão no povo chamado igreja. E que fica lutando por coisas que não foram chamados para lutar. Ficam brigando por coisas que não foram chamados para brigar. Tem coisa que realmente é irritante. É irritante. Porque a gente não consegue entender o chamado de Deus para a gente. Neemias entendeu o seu chamado. Ele entendeu o seu chamado. Eu fui chamado para reerguer uma nação, não só um muro. A lição vai todo o tempo falando isso. Esse trimestre, o tempo todo falando isso. Então, o mau hábito veio junto. Veio junto. A pessoa quando se converte, ela vem com alguns maus hábitos que precisam ser abandonados. Não é? A pessoa quando nasce de novo, ela nasceu de novo, então não nasceu. Não é? E os maus hábitos vão sendo abandonados. Porque Deus vai falando com a gente. Não é? Deus vai falando com a gente. Está vendo como não é somente questão social? É muito mais do que isso. Porque se aquele povo que foi oprimido, aquele povo que sentiu a dor na carne, né? Aquele povo que estava distante da comunhão do templo, agora tem tudo de volta. Tudo de volta. E continua oprimindo, continua com mau hábito, continua fazendo coisa errada. Nada diferente de hoje. Nada diferente de hoje. Certo? Ficamos um tempão aí com as portas, né, da igreja fechada, do prédio, vamos falar assim, né? Porque quando a gente fala igreja fechada, a gente se ofende. É uma bobeira também isso. Sabe? Quando a gente fala igreja, a gente está falando da gente, lógico, mas também daqui, ué. Qual o problema? Mas tem gente que se ofende. Não, a porta do prédio está fechada, mas a igreja continua. Lógico, mas é lógico que é isso, né? A gente sabe que é isso. Mas quando a gente chama esse ambiente aqui de igreja, qual o problema de chamar de igreja? Não é o prédio? A gente sabe que não é. Mas qual o problema de chamar? Certo? Por quê? O povo ali estava sem isso. Algumas ainda estão fechadas, né? Algumas igrejas já estão fechadas, ou seja, o edifício ainda está fechado, a porta está trancada. O sentimento que está no coração desses irmãos tem que ser o mesmo sentimento que estava no coração desse povo quando voltou para Jerusalém. Sabe? Antes de voltar para Jerusalém. De não poder cultuar em comunhão com os irmãos. De estar junto em comunhão. Então, isso precisava ser restaurado. Restaurado. Mas esse povo veio da Babilônia cheio de maus costumes, cheio de maus hábitos, que precisam ser tratados. E Neemias é a pessoa que está ali para fazer isso, em nome de Deus. Em nome de Deus. Deus não coloca Neemias como líder à toa. Deus não nos coloca como líderes à toa. Seja em que área for. Deus nos coloca como líderes para liderar. Ué, certo? Deus coloca líderes para liderar, para estar à frente, liderando. E aí, retornar para a terra prometida tem que ser com alegria, certo? Com alegria. A gente percebe aqui na lição e na nossa vida cotidiana que maus hábitos nossos precisam ser quebrados. Meus maus hábitos, meus maus hábitos, precisam ser mudados, abandonados, precisam mudar. Isso que o povo precisava entender. E apesar de tratar muita questão financeira nessa lição, mais do que questão financeira, faltava coração de gente que é de Deus. Faltava isso. Saber que eu preciso, que nós somos irmãos. Somos irmãos. Então, se alguém prestar um dinheiro para o outro, não é para emprestar com juros. Não é emprestar com juros. Mas a quem recebeu também tem que pagar de volta. Tem que devolver. Não é só isso. Porque o mau hábito era esse. Eu tenho que me dar bem.
tem que me dar bem. E mais uma vez lembrando, o contexto aqui já está tudo de novo no lugar, a plantação, né? As pessoas que tinham posse estavam conseguindo prosperar, as pessoas que pegaram posse de outros estavam prosperando, né? E estavam oprimindo o povo através da maldade, porque o mau hábito da Babilônia ainda estava neles. Só que agora eles não estão mais no contexto da Babilônia, eles estão em Jerusalém, eles voltaram para o lugar de onde eles saíram, não é? Retornaram para o lugar de onde eles saíram, lugar que eles ansiavam de retornar. Deus já falou, vai ser 70 anos só, né? São 70 anos. E há quanto tempo a nossa nação vive oprimida? Não é? Por maus governantes, por maus líderes religiosos. Quanto tempo a nossa nação é oprimida? Não é? Por pessoas que foram chamadas para liderar e não lideram. Pessoas que foram chamadas para fazer mudança e não fazem mudança, seja no governo civil ou seja na vida religiosa. Não é? E Neemias, ele ouve o clamor do povo e ele vai aonde ele tinha que ir. O que vocês estão fazendo com a nação? Não é? Ou seja, Neemias está acima deles, não é? Como governador. Acima de Neemias só está o rei. E acima deles todos Deus. Não é? A mesma coisa nós aqui. Politicamente acima de nós, o presidente. Não é? Mas acima de tudo, Deus. Acima de tudo, Deus. Como havia pessoas aqui corruptas, hoje também tem. Hoje também tem. Que só quer estar bem. Nada além disso. Isso também no meio da igreja. Tem, eu acho que tem. E quer só se dar bem. Só se dar bem. Então, o povo, né, quando eu falo povo, estou falando da igreja, desvia do foco, assim, muito rápido. Está todo mundo desesperado por causa de pandemia, está todo mundo desesperado por causa de doença, está todo mundo desesperado porque não tem dinheiro para pagar as dívidas, está todo mundo desesperado porque pode ficar desempregado, é isso? E aí, de repente, surge uma luz no fim do túnel. Mais uma vez, nós não fomos chamados para isso. Não fomos chamados para isso. Deixa cada coisa no seu tempo, não é? Agora, ficar discutindo coisas inúteis é o que está acontecendo aqui. E Neemias vai na fonte. Neemias repreende quem tem que ser repreendido. Quem estava usurpando o povo. Não é? Usurpando o povo. Lembrando que todo mundo continua escravo. Todo mundo continua escravo. Não é? Agora do Império Persa. Continua escravo. Só que com a liberdade de voltar a construir. Mas os impostos são pagos a quem? Ao Império Persa. Aí o presidente, né? O rei, né? Coloca lá fiscais e juízes e esses caras se corrompem porque estavam acostumados com a corrupção. E gente de Deus, gente que foi colocada para governar, cuidar, zelar, ver a necessidade do povo, não é? Deputados, senadores, prefeitos, governadores, não é? Sei lá mais o que, né? Os líderes aí, que foram chamados para olhar o povo. E alguns desses líderes que estão lá no governo nosso atual se dizem de Deus, mas não mostram que são. Não mostram que são. Nada adianta, nada mudou. Nada mudou. Mas porque nada mudou, a gente vai se calar? Não. Então, como Neemias fez, é necessário erguer a sua voz. Erguer a nossa voz. Então, observe que em Neemias 5,3 o povo reclama. Nós tivemos que hipotecar nossas terras, referência ao risco da falência, por emprestar dinheiro para cobrir os altos impostos cobrados pelos persas, sob a chancela dos nobres e magistrados judeus, motivados pelo egocentrismo e pela ganância. Não é? Pela ganância, vai dizer aí, né, no início da 62. Então, nessa perspectiva aí, ele vai falar, podemos pensar nos maus hábitos, não somente dele, mas nossos. Né? O que ainda precisa ser mudado em mim? É a pergunta que tem que ser feita hoje. O que precisa ser mudado em mim? Não é? Então, para poder trazer vida para as pessoas,
né? Trazer vida para as pessoas. Então, as pessoas aqui estavam doentes, ele fala, física e social, e psicologicamente. Alguma coisa diferente de hoje? Não. Igualzinho. Igualzinho. Quantas pessoas estão doentes fisicamente? Muitas. Não é? Não só de Covid. Muitas. Quantas pessoas estão doentes socialmente? Não é? Financeiramente falando. Todo mundo enrolado financeiramente, né? Todo mundo preocupado com a quebradeira do país, né? E aí tenta ajustar para cá, ajustar para lá, e aí a pessoa fica preocupada com o seu emprego, se vai perder, se não vai. Problema social. E o psíquico, ou seja, o psicológico. Quantas pessoas estão aí passando por problemas psicológicos? Né? Por causa desse movimento maluco aí que o mundo está vivendo. Né? A incerteza, né? A incerteza traz ansiedade. Traz ansiedade. De não saber se amanhã vai estar empregado. Se amanhã vai ter dinheiro para comprar comida e pagar dívidas. Né? E aí esse problema aqui é que o povo mais pobre de Jerusalém está passando. E aí tem gente do mesmo povo que pode abençoar, não abençoa. Né? Fica de usurpação, fazendo coisa que não devia fazer, que é contrária de Deus, contra a vontade de Deus. Não é? Então, ele vai falar aqui, ó, segundo Provérbios 4, 20, 23, o coração é o centro da orientação para a vida, pautado na sabedoria que vem de Deus. Que vem de Deus. Não é? Essa sabedoria que vem de Deus. Por que acreditar que seja assim? Não é? Por que as pessoas não conseguem mudar os seus maus hábitos? Não é? Mudar os seus maus hábitos. Porque muita coisa que vem sobre nós é culpa nossa. Não é culpa da sociedade. Não é culpa do governo. Não é? É culpa nossa. Minha culpa. Não é? Mas aqui precisamos lembrar que mais do que tratar de uma reconstrução física, precisava reconstruir uma nação. Reconstruir uma nação. O Brasil é um país rico, meu Deus do céu. Não é? O Brasil é um país rico. Como que pode ter gente pobre? Não é? Quando eu falo pobre, é que não tem comida, nada para comer, tem que pegar lixo para comer. O Brasil é um país rico, meu Deus do céu. Eu sei que alguns ajudam, que alguns empresários ajudam, né? A gente sabe disso, a gente sabe disso. Mas podia ser todo mundo. Todo mundo. Meu Deus do céu, 20 reais por quilo de, né, 5 quilos de arroz, para que isso? Certo? Para que isso tudo? Para que isso? Tem um montão de usurpador no governo. A mesma coisa aqui. Mesma coisa aqui. A pior coisa que tem é lutar contra o poder, né? É a pior coisa que tem. Você pode entrar com toda boa vontade, não é? Mas lutar contra o sistema não é fácil. Lutar contra o sistema religioso não é fácil também. Não é fácil também, não. Não é nada fácil. É muita ganância. É muita ganância. É muita gente querendo, sabe, demais. Demais mesmo. A gente sabe que faz uma coisinha aqui, uma coisinha ali, né? Mas podia fazer muito mais. Muito mais. Então Neemias chama essa gente para conversar, né? Essas pessoas que têm dinheiro, o governador, ele é o governador, ele está abaixo do rei. Então ele chega ali e fala assim, ó, vamos parar com isso. Vamos parar com isso. Para de cobrar imposto indevido. Né? E manda devolver 1% por mês de alimento. Né? Manda devolver 1% por mês. Tudo que vocês pegaram, devolve 1% por mês. 12% por ano. Tá baixinho, né, pai? Tá baixinho, né? Para devolver. Para devolver. Certo? Você e eu, né, doamos a nossa terra, doamos a nossa casa, pegamos dinheiro, né, em hipoteca, e aí o juro vai comendo tudo. Aí Neemias fala assim, agora vocês vão ter que devolver 1% de tudo que vocês pegaram deles para eles, 1% por mês, para que não falte comida para eles. Seja de comida, seja o que for. 1% você vai devolver para eles, até a coisa se ajustando. Se ajustando. Então, Neemias está sendo justo, não é? Com o povo, né? Um governador justo. Então, em meio a tanta opressão que o povo aqui está vivendo, a gente lembra do Brasil. Tem que lembrar do Brasil. Tem que lembrar do nosso povo. Tem que lembrar, meu Deus do céu.
O que eu mais ouço, não tem nada a ver, certo? Se a pessoa progride, né? Se a pessoa progride honestamente, se ela cresce honestamente, né? Glória a Deus nas alturas por isso. Mas o que a gente mais ouve no nosso meio, não é o enriquecimento ilícito dos pastores. Não é? E aí é complicado. É muito complicado. Por quê? Porque, meu Deus do céu, é muita opressão. É muita opressão. É muita forçação de barra. E não somente deles, né? Os líderes mesmo do nosso país. Não é? Um enriquecimento que não é proporcional. Não é proporcional. Então não é somente no meio social, no meio civil, né? Vamos falar assim, mas no meio religioso também. No meio religioso também. Então, crescer honestamente, né? Passo a passo, né? Degrau a degrau, glória a Deus por isso, sem pisar em ninguém. Mas aqui, como hoje, tanto no meio religioso como no meio civil, né? Vamos falar assim, secular, não vou falar isso, mas é civil, porque eu não entendo esse negócio de secular e religioso. Não tem esse negócio do crente. O crente é crente, ele não é secular nem religioso, ele é crente. Não tem esse negócio de vida secular e vida religiosa. O nascido de novo não existe isso. Ele é nascido de novo, aonde ele estiver. Então, gostam de separar as coisas, né? A vida secular é uma coisa e a vida religiosa é outra. Eu não entendo assim. Nascido de novo, nasceu de novo. E tem que começar a cortar os maus hábitos. Os maus hábitos. Certo? Cortar os maus hábitos. Então, quantas pessoas poderiam abençoar, não é? Uns aos outros e não abençoam? Não abençoam. Quantas pessoas podiam ajudar uns aos outros e não ajudam? Então Neemias chama esses homens para conversa, faz uma assembleia com eles, né? O texto vai deixar isso muito bem claro. E chama os oportunistas na razão. Vão parar com isso. Vocês estão pecando. Meu Deus do céu, já quanta gente está pecando, não? Na falta de ajuda social. Quanta gente está pecando? Quanta gente está pecando no amparo social? Porque, e outra coisa, não adianta amparar e depois cobrar. Isso não é de Deus. Eles estão fazendo isso. Porque tem gente que ajuda e depois cobra ajuda. Não é? No nosso meio. O meio fora aí, né? Não nascido de novo, isso é normal. Mas o homem espiritual, o cidadão espiritual, ele age diferente. O que uma mão dá, a outra não precisa saber. Não precisa saber. Não é isso que nós somos ensinados assim? Então não precisa cantar vitória, não precisa cobrar de volta. Nada disso. Não é? Nada disso. Mas tem gente que te abençoa, te abençoa, te abençoa. É o que está acontecendo aqui. Abençoa, abençoa, dá com uma mão e toma com duas. Não é? Com duas mãos. Acontece no nosso meio isso. Acontece isso. Certo? Fiz tanto nessa pessoa, não fez. Não foi de Deus. Não foi de Deus. Porque quando é de Deus, a gente não precisa falar que fez. Não precisa falar. Ajudei tanto, abençoei tanto. É isso aqui que está acontecendo aqui. E aí depois vem cobrar. Depois vem cobrar. Não tem que fazer isso. Né? Não tem que fazer isso. Mas acontece no nosso meio isso. Então, do mesmo jeito que existiam oportunistas ali, existe hoje. Existe hoje. Não é? Que dão com uma mão e tomam de volta com duas. Não é? Só enfeita o pavão, né? Só enfeita o pavão para enganar o povo, não é? E depois é só usurpar, dominar. Não é só questão de alimento, não é só questão de moradia, não é isso só. Mais do que isso, é vida com Deus, que precisa ser resgatada. Então esse povo veio de lá cheio de maus hábitos, né? Com manias que não tinha que ser do povo de Deus. Mais uma vez lembrando, todo mundo pode estar fazendo, mas você não é todo mundo, né? Lembrar isso aí, lembrar isso. Que Deus te chama e me chama para ser diferente. Né? Os pobres estavam perdendo seus bens por causa dos juros exorbitantes que os cobradores de impostos judeus estavam cobrando. Chegava lá aquilo que eles cobravam lá para o reino persa, chegava o que o rei mandou cobrar para eles, né? O resto ficava com eles, se enriquecendo, não é? Aí o que Neemias faz? Ponto 3 vai falar assim: Neemias e o conjunto das injustiças, não é? Não somente injustiça social,
mas injustiça de fé, de irmandade, não é? Religiosa. Não é? É muito doloroso enfrentar os da própria casa. É muito doloroso. Neemias vai ter que enfrentar os seus irmãos, face a face, e reprimir eles, face a face, exortar eles, face a face. Por isso que às vezes liderar não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. A gente acha que é moleza governar, não é o liderar, e não é fácil. Não é nada fácil. Porque a gente tem que saber separar as coisas. A igreja principalmente tem que saber separar as coisas. Certo? Se coloca no lugar do presidente da República. Não é nada fácil, gente. Se coloca no lugar de um governador. Não é nada fácil, de um prefeito. Não é nada fácil. Se coloca no lugar de um líder religioso, pastor, né, diácono, no nosso caso como batista, né, e os líderes internos da igreja. Se coloca no lugar dessa gente. Não é nada fácil, meu Deus. Não é nada fácil. Por quê? Porque tem gente que está com mau costume ainda. Não perdeu os maus costumes. E como Neemias, às vezes é necessário confrontar. É necessário confrontar. Confrontar. E ele vai na veia mesmo, né? Vai na jugular, né? Como diz o ditado aí, né? E ele enfrenta mesmo. Então, ele vai falar aqui, ó. Há momentos em que o líder, no início do ponto 3 aí, deve confrontar de modo incisivo os maus hábitos dos seus liderados. As atitudes de Neemias diante desse grande problema foi uma demonstração de como o líder do povo de Deus precisa agir. Neemias agiu no tempo certo, de tal maneira que todos se calaram e não tiveram respostas. Neemias 5, verso 8. 5, verso 8. Então, às vezes é necessário a gente ser um pouco mais duro. É necessário, às vezes. A gente ser um pouco mais, enérgico. Às vezes é necessário. Liderar a nossa casa, Liderar não é fácil, meu Deus. É fácil? Não é fácil liderar o lar. Não é fácil não, gente. Não é fácil estar junto ali, esposo com esposa, filho com pai, pai com filho. Não é fácil. Não é nada fácil. Imagina liderar algo maior. Não é nada fácil. Não é nada fácil. Aos confrontos, há a necessidade, às vezes, de encarar os maus hábitos. Encarar os maus hábitos. Agora, aqui o povo recebeu com bom grado, a repreenda, de Neemias. Às vezes não recebem com bom grado, a repreensão, a exortação, a direção. Às vezes as pessoas não recebem com bom grado. Aqui receberam com bom grado. A pessoa sábia, o provérbio diz isso, A pessoa sábia, quando ela é repreendida, ela absorve isso como sabedoria, para o seu crescimento pessoal. O tolo se irrita, o nécio, ele fica irritado, fica irritada, porque a pessoa é repreendida no seu mau hábito. Tem que ter mudança. Neemias está aqui, graças a Deus que o povo ouviu, os líderes ali ouviram, mas olha para a nossa história do Brasil e a história da igreja brasileira. Escândalo em cima de escândalo. O povo está preocupado com tanta coisa, mas nós fomos chamados para fazer discípulos. Nós não fomos chamados para fazer políticos. Nós fomos chamados para fazer discípulos. Chamado para isso. Mas fica aquela batalha, é a mesma batalha aqui. É uma batalha social, política. A mesma coisa está acontecendo aqui em Jerusalém. Está tudo pronto, tudo restaurado. Vão voltar para a terra, já voltaram na verdade, vão voltar para a terra prometida. Aí chega lá, é só usurpação. Hoje em dia, quando a gente vê um grande empresário fazendo a coisa certa, a gente fica boquiaberto. Quando a gente vê um grande empresário fazendo a coisa certa, ajudando, abençoando, a gente fica boquiaberto. Não é para ficar. Se é irmão em Cristo ainda, não é para ficar boquiaberto. Mas a gente fica, como que pode, A gente acha o certo algo maravilhoso, Porque tem mais isso.
Raramente, lógico que tem as exceções. Acho que tem as exceções. Então, Neemias repreendeu os exploradores. Ele foi a pessoa certa. Ele repreendeu os exploradores, apelando para a consciência deles. Apelou para o amor dos judeus, lembrando-lhes de que estavam roubando dos seus próprios irmãos. Né? E a gente vê isso acontecer. Os impostos estão altos demais, é coisa do governo lá, né? Agora não podia diminuir o salário deles, né? Não podia diminuir o salário deles? Podia. Melhorava muito, não é? Melhorava muito. Melhorava muito para a nossa nação. Então, Neemias vai na ferida. Pare de fazer isso. Mas ele apela para a consciência deles como cidadão. Como cidadão. Para o bem da nação. E é isso que o Brasil precisa. De homens e mulheres que pensem no bem da nação. É um país rico, mais uma vez lembrando. É um celeiro do mundo mesmo. É um celeiro do mundo mesmo. Não é à toa que ficam os olhos aqui, né, focados aqui. Não é? É uma terra maravilhosa. Que é mal governada. Não estou falando do presidente, não. Certo? Estou falando que é mal governada em geral. Mal governada. Mal administrada. Aqui é a mesma coisa. Só que tem Neemias ali. Não é? Tem Neemias ali. E pessoas que estavam fazendo a coisa errada que se arrependem. E que Neemias chega e fala assim: vocês estão vindo com um hábito lá da Babilônia. Aqui não, aqui é diferente. Aqui é diferente. Então, quando você vem do mundo para Cristo, não é? O seu e o meu hábito tem que mudar. Tem que ser mudado. Precisa ser mudado. Senão, não adianta, né? Eu não sei se eu estou dentro do programa, mas eu acho que, falando de mau hábito, infelizmente, nós também temos um péssimo mau hábito. Eu vou falar do tempo. Nós, servos, deveríamos estar administrando nosso tempo bem melhor do que estamos. Estar na casa do Senhor. A gente tem horário para tudo. Mas na hora do culto, não existe horário para estar na casa do Senhor para adorar. Isso me entristece. Eu acho que se o culto começa às 19h30, eu tenho que já estar lá para adorar o Senhor às 19h30. A não ser que eu esteja no trabalho, mas se eu estou em casa o dia todo, nesse dia do Senhor, no domingo e tal, chegar 8 horas da noite, se começa às 19h30, eu acho isso um mau hábito. As pessoas estão mal acostumadas a chegar sempre atrasadas à igreja, né? Porque no seu trabalho você não pode chegar atrasado. Então, isso aí eu gostaria muito, eu orava muito para que a mente dos servos do Senhor mude a esse respeito. Eu acho que você tem um compromisso com o Senhor, na casa do Senhor, eu tenho que estar mais 19h30, não chegar 19h40, 20 horas, né? Eu preciso estar lá até o fim, antes, para poder me preparar, estar já me preparando para a adoração. A gente vem de casa já adorando. Já adorando o Senhor. Então, se eu já venho de casa, eu já venho com essa mentalidade. Então, eu inicio 19h30. A minha adoração já inicia antes das 19h30. Então, eu tenho orado para que a mentalidade desse mau hábito, porque infelizmente muitas pessoas que nos veem não entendem. Acostumou com o mau hábito de chegar só depois do horário. Isso aí. É coisas da nossa vida que a gente precisa ir mudando, não é? Mudando. E entender que o sábio, mais uma vez lembrando, né? Recebe a repreensão com sabedoria, né? Com bom entendimento. Então, é entender que sempre vai haver alguma coisa em mim que precisa mudar. Eu, Marcelo, sempre tem alguma coisa em mim que eu preciso mudar. Eu preciso corrigir, né? E você, a mesma coisa. Então, a gente precisa ir aprendendo a nos auto-exortar, né?
avaliar, né? Examinar nós mesmos, não é? E quando a gente ouve alguma coisa, entender que Deus está trabalhando em prol do coletivo, né? Da coletividade. Então, muitos maus costumes a gente vai trazendo e vai permanecendo nele. Eu, você, né? Vai permanecendo nele. E a gente tem que mudar, a gente tem que se transformar. Esse objetivo de Deus em nós é de nos fazermos nova criatura mesmo. Sim, com certeza. Com certeza. Muita coisa a gente carrega do mundo. Muita coisa a gente carrega do mundo. Certo? Então, Neemias, ele mostrou o mau hábito, né? Mostrou o mau hábito. A Ana Cláudia acaba de lembrar que o mau hábito nosso, né? O mau hábito nosso. E outros mau hábitos também nós temos, não é? Que a gente precisa ir corrigindo. Sim, exatamente. Exatamente. E é um mau exemplo, né? Um mau exemplo. E eu e você precisamos crescer, né? No hábito de melhorar cada vez mais. Neemias, ele vai ali e corrige. E essa correção, ela é bem aceita. Né? Eles não reclamaram, o texto não diz isso, né? Que eles reclamaram. Então, de querer sempre se dar bem, né? Sempre se dar bem. E mau hábito, a gente olha só os maus hábitos grandão, né? Mas tem os pequenos detalhes às vezes que precisam ser mudados em nós. E nesse caminhar, eu e você vamos crescendo, não é? Então, é necessário muita sabedoria para lidar um com os outros. Muita sabedoria. É necessário conhecimento da verdade para lidar um com os outros. É necessário crescimento, não é? Coletivo para lidar um com os outros. Então, no momento que alguém nos repreende, nós precisamos entender que Deus, ele quer trabalhar no nosso íntimo, certo? No nosso íntimo. As pessoas, né? Quando eu falo pessoas, eu estou incluído, nós que eu estou incluído, né? Lembre sempre disso. As pessoas, elas não mudam, sabe? Lógico que mudam, você está entendendo o que eu estou querendo dizer, né? Porque, sabe, é muita reclamação sem ação. É muito questionamento sem agir para que aquilo aconteça. Né? Então o povo reclamou com Neemias aqui, Neemias não ficou reclamando, Neemias foi lá e corrigiu o erro. Agora você quer ouvir a correção? É você. Você quer mudar? Eu acho que aqui não tinha como, né? E aí Neemias está no poder do governo ali. Né? Agora, sabe, a vida nossa é dinâmica. A nossa vida é dinâmica. Precisamos entender que precisamos crescer cada vez mais. Então, a conclusão fala assim: Neemias precisou de muita sabedoria para identificar o problema. Tem problema que está na nossa frente. Você sabe que aquilo ali é um problema. E vai chegar uma hora que você vai ter que enfrentar ele. Não adianta. Você vai ter que enfrentar o problema. Então, quanto mais a gente vai dando corda, mais difícil vai ficando a situação. Lógico que de vez em quando a gente tem que ter um jogo de cintura, né? Em algumas situações, não é? Mas no caso aqui, foi necessário chamar as pessoas que estavam fazendo isso e resolver. E pensar no coletivo, não é? O mau hábito tinha que ser tratado, não é? O mau hábito do povo. O povo, uns estavam acostumados a usurpar e outros estavam acostumados a ser usurpados. E vão viver assim. Uns estão acostumados a estar fazendo as coisas corretas e outros não. Vão vivendo assim. E esse mau costume vem para nós, a igreja. Vai dentro da igreja. Certo? O povo... eu não sei o que está acontecendo no Brizolão ali, mas tem um montão de gente lá. Não sei se é vacina. Não sei o que está acontecendo no Brizolão ali. Prova? Deve ser, né?
Gente, uma fila gigantesca. Uma fila gigantesca. Eu passei num lugar aí, não lembro aonde. Eu falei, então deve ser isso. Tem muito carro parado ali no visolão ali. Mas eu também passei em outro lugar e vi um pessoal sentado de noite. Eu falei, por que esse povo está sentado aqui? Para vacinação, que seria amanhã. Para que isso, meu Deus? Não é? Para que isso? Podia, né? Tudo ser organizado para estar ali no horário certinho, direitinho, mas para essas coisas a pessoa dorme no lugar, né? A pessoa dorme lá, fica lá, certo? O benefício do governo, a pessoa fica na fila da Caixa Econômica lá dia e noite, né? Dia e noite. E para o reino de Deus? Não é? O reino de Deus. O que temos feito? O que nós temos feito? Neemias agiu e foi na ferida. Tem gente que não muda, meu Deus. Por mais que você invista, por mais que, abrindo um parênteses aqui, não muda. A história continua a mesma. A pessoa vem trazendo a sua história sobre maus hábitos e a pessoa não muda. Não muda. Aos olhos de alguns, é uma boa pessoa. Não estou dizendo que não é boa pessoa. Mas as pessoas não são transformadas, não. Cometeu o erro no passado, continua cometendo hoje, vai cometer amanhã, porque não muda. Neemias vem e fala assim, para com isso. Chama e conversa. Agora mudar de atitude, né? É coisa pessoal. Coisa pessoal. Aqui, mais uma vez lembrando, não tinha jeito. Ou eles mudavam, ou então Neemias trocava eles. Né? Mas não é melhor ouvir o conselho e pensar no bem do povo? Né? Pensar no bem do povo. Olha só, eu não sei, abrindo um parênteses político aqui, né? Eu não sei essa bagunça toda que está aí agora aí, certo? Moro para cá, Moro para lá, Lula para cá, essa bobeira que o crente se envolve. Isso é bobeira que o crente se envolve. Bobeira. É tudo homem que o bicho vai comer e a terra vai consumir, certo? Há um tempo atrás ele era um herói, né? O Moro, ele era um herói. Agora ele é um bandido. Mas será que ele é bandido? Será que ele foi herói? Não sei. É um homem, um ser humano, sujeito à corrupção. Como todo ser humano é sujeito à corrupção, como esses aqui eram. E aqui a gente crente, né? Aqui em Neemias a gente crente, gente do povo de Deus, sabe perder o mau costume da Babilônia, né? Mas fechando aí o negócio do Moro. Não sei, certo? Não sei mesmo, certo? E aí fica essa discussão boba, política, entre nós, que é inútil. Fica se ofendendo um ao outro, inútil. Isso é inútil. Porque governo vai, governo fica e o Senhor permanece para sempre. Acabou. Ele que põe, ele que tira. Se ele quiser tirar, ele tira. Ele tira. Né? Então, só abrir esse parênteses aí, porque está vendo como é que as coisas são? É a mesma coisa. O herói de muitos no passado, hoje é um bandido de todo mundo. De todo mundo. Se ele é realmente, eu não sei. Certo? A justiça vai mostrar isso, os homens. Certo? Mas existe a justiça de Deus. Certo? E fica essa brincadeira aí boba, briga boba, sabe? Que não tem nada a ver com a gente chamar de igreja. Nada a ver. Né? A gente tem que perder esse mau hábito também. Você pode ter a tua opinião política. Eu posso ter a minha opinião política. Mas nós somos povo de Deus em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Pertencemos a Ele. Nós não pertencemos a Bolsonaro, a Lula, a ninguém. A Deus nós pertencemos. A Deus nós pertencemos. Entendeu? Certo? Cada um tem a sua posição política, isso é normal. Isso é normal. Mas quando nós pensamos no reino de Deus, é o reino de Deus e não dos homens. Não dos homens. Neemias estava lutando contra isso, contra o reino dos homens. E ele tentando implantar o reino de Deus. Certo? Então, você talvez, para caminhar para o final aqui, você talvez vai exortar alguém que vai receber de boa vontade. Né? Mas talvez você vai exortar alguém que vai ficar doido, maluco, vai se aborrecer, nunca mais quer te ver.
Certo? Só sabe balançar a cabeça, fazer o quê? Né? Só sabe questionar e não faz nada para ajudar. Só questiona. Só questiona. É preciso tirar os maus hábitos. Tem muita gente que vem com bagagem, não é? De cidade em cidade, de igreja em igreja, com aquela mesma bagagem, não muda, não aprende com seus erros. Quero aprender com os meus erros, nunca mais cometer, não é? A gente precisa entender isso. Neemias está tentando fazer isso aqui, conseguiu no caso, né? Ele conseguiu, certo? Para pensar e agir. Hoje estamos presenciando escândalos e maus hábitos em muitas áreas da vida cotidiana. Mas você consegue identificar os seus próprios maus hábitos? Né? Ou seja, eu olhar para mim e falar assim, poxa, eu estou falhando nisso. Né? Eu estou errando nisso. Certo? Eu estou falhando nisso, errando nisso. Eu olhar para mim mesmo. Você consegue se olhar e ver se precisa melhorar em alguma coisa? Né? Eu olho para mim e vejo se precisa melhorar em alguma coisa? Lógico que tem. Lógico que tem alguma coisa para melhorar. Sempre tem alguma coisa para melhorar. Não é? Precisamos estar atentos, pois onde quer que a obra de Deus prospere, o inimigo faz todo o possível para que haja dificuldades. Fique firme e mantenha-se na direção certa. Não é? Então, muita coisa vai pelejar para tirar o teu foco. Muita coisa vai pelejar para tirar o nosso foco do reino de Deus. Não tire o foco do reino de Deus. Não faça isso. Não caia nas artimanhas do maligno, não é? Que está ao redor aí, procurando, né, quem possa tragar. Não caia nas armadilhas que às vezes aparecem, não é? Escândalos vão continuar acontecendo, entre até gente que se diz crente, não é? Erros vão continuar acontecendo, usurpação vai continuar acontecendo, mas não podemos nos render a esse tipo de coisa, não é? Então, mudar os nossos hábitos pequenos e grandes, não é? Os maus hábitos pequenos e grandes. Aos nossos olhos, né? Pequenos e grandes. E o último fala assim: confronte os maus hábitos com coragem. Não hesite em acabar com eles, pois disso depende grande parte do nosso crescimento espiritual. Ou seja, confrontar os maus hábitos pessoais, não é? As minhas manias que não agradam a Deus, as suas manias que não agradam a Deus. E também a liderança, né, no caso, não somente eu como líder, mas os líderes também, olhando as coisas que precisam ser mudadas, não é? Fazer como Neemias fez, né? Neemias foi usado por Deus, né? Para exortar, para direcionar, e eu e você somos chamados como líderes, os líderes somos chamados para isso, para direcionar, para dar direção. Deus nos colocou para isso, para mostrar, né, o caminho, né? Tem que seguir, mas andando no caminho também, né? Ensinar no caminho, não está somente apontando o caminho, mas ensinar o caminho. Então, Deus ele quer que eu e você, independente da circunstância, sejamos fiéis a Ele, o tempo todo, e abençoando uns aos outros, não é? E mais uma vez lembrando para finalizar, como estava acontecendo aqui, acontece hoje. Às vezes um irmão ajuda um outro irmão, né, e depois cobra ajuda, ou então fica zangado, aí joga na cara: eu ajudei, eu fiz, eu aconteci, prestei dinheiro, né? Não foi para Deus que isso foi feito. Foi para o agradecimento pessoal. Não foi para Deus. Porque quando é para Deus, foi e foi. Não tem mais o que fazer. Certo? Foi feito com o coração. Né? Então foi feito. Não tem cobrança. Né? Não tem cobrança. Infelizmente isso acontece hoje ainda no nosso meio. Né? Infelizmente acontece. Amém? Amém? Vamos crescer, né? Vamos buscar cada dia mais, né, acertando os nossos ponteiros aí, né? Acertando os nossos ponteiros em todas as áreas de nossa vida. Vamos orar, né? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, Senhor, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos convida a refletirmos nessa palavra, Senhor Deus, desafiadora de Neemias capítulo 5, aquela dificuldade que ele enfrentou ali, Senhor Deus, que foi sanada com a sabedoria vinda do alto. Pedimos, Senhor Deus, por nós aqui, Igreja Batista Central e Fazendinha, cada pessoa, Senhor Deus, que adentra esta porta, cada igreja espalhada no Brasil e no mundo, que possamos, Senhor Deus, entender a nossa missão aqui na terra, e que possamos, Senhor Deus, realmente sermos sal e luz da terra, como o Teu Filho falou. Ajuda-nos, Senhor Deus, nas nossas dificuldades, ajuda-nos a mudar os nossos hábitos, maus hábitos,
para que possamos, Senhor Deus, realmente sermos úteis uns para os outros e abençoar uns aos outros, sem querer nada em troca, apenas, Senhor Deus, como foi feito conosco, através da graça, do favor merecido. Muito obrigado, Pai. Louvado e exaltado seja o teu nome. Seja conosco, seja com o culto desta manhã e continue a falar conosco através dele também, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém.